Vira para a pessoa que está do seu lado e diga: que bom que você está aqui nessa noite. Que bom que Deus te trouxe a este lugar nessa noite, amém? Abra sua Bíblia comigo em Isaías 40, no versículo 31. Versículo muito conhecido dos irmãos, mas que o Espírito Santo de Deus traz uma mensagem ao meu coração nessa noite. Isaías 40, versículo 31. Confesso que eu cantei muito no louvor, minha voz está rouca já de tanto cantar, mas porque estava muito gostoso adorar a Deus neste lugar nessa noite. Enquanto você acha na sua Bíblia Sagrada, eu quero agradecer a presença do Flávio nessa noite. Flávio, seja bem-vindo, Deus abençoe a sua vida, é nosso visitante dessa noite. Deus possa estar com você hoje e sempre. Quantos acharam Isaías capítulo 40, versículo 31? Diga: eu vou morar no céu. Quem não achou, diga: eu também, pastor, só que eu ainda não achei aqui na minha Bíblia, amém? Não tem problema não é pela velocidade bíblica que você vai ou não morar no céu, é porque é se Jesus mora dentro do seu coração. Essa é a grande diferença, amém? Todos estão lá? Isaías 40, versículo 31, diz assim: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Vira para a pessoa que está do seu lado e diga assim: é bom voar, não é? É bom correr, não é? Mas você vai aprender hoje que caminhar também é bom. Caminhar também é bom. Pode colocar para mim, eu quero que você coloque a sua Bíblia no seu banco agora. Pega na mão dessa pessoa bonita que está do seu lado. Ela é bonita, não é? Se você riu é porque ela é. Você só está querendo esconder. Diga para ela assim: Deus, nessa noite, quer andar com você. Ele vai te ensinar alguns segredos de como andar com Ele. Você crê? Espírito Santo de Deus, fala aos nossos corações nessa noite. Sua igreja está neste lugar, Senhor, e te adora na beleza da sua santidade. Nós nessa noite, Jesus, queremos te expressar o quanto somos gratos a Ti, porque há quase 2000 anos atrás Tu morrestes por nós ali na cruz do Calvário. Mas, Senhor, acima de tudo, nós queremos nessa noite ouvir a Sua voz. Cada um, Senhor, que se faz presente aqui nesse lugar, traz consigo, Senhor, também as suas esperanças, os seus desesperos, também traz consigo os seus problemas e as suas dificuldades, e só Tu que tem palavra de vida eterna. E é por isso, Senhor, que nessa noite nós expressamos o nosso amor por Ti, e nós dizemos: fala conosco, Senhor, usa-me como instrumento neste lugar, em nome de Jesus. Só os pentecostais dão glória a Deus e senta no seu lugar. Confesso aos irmãos que eu tive que, quem estava na escola dominical aqui me ouviu falar um título e eu tive que alterar momentaneamente esse título, tá? Mas você vai entender no decorrer da mensagem por que foi alterado. E o Espírito Santo de Deus estava falando comigo, já vem falando comigo há alguns dias, e eu preguei, alguns domingos atrás eu peguei sobre esse texto, e o Espírito Santo de Deus, e eu dei muita ênfase em voar, em andar, em correr. E o Espírito Santo de Deus começou a falar no meu coração sobre andar. E é interessante a gente observar que um dos primeiros atos que a gente vê Deus fazendo com o homem, é andar. Segundo Gênesis, Deus vinha na viração do dia e andava com o homem, caminhava. Tanto que no dia em que eles pecaram, no dia em que Adão e Eva erraram, comeram o fruto proibido, a Bíblia diz que eles se esconderam quando eles ouviram os passos de Deus vindo em direção a eles. Eles ouviram que Deus estava chegando e queria andar com eles, caminhar com eles. Deus queria se relacionar com eles. E uma das coisas que nós precisamos entender nessa noite talvez seja o primeiro ponto que, se você está anotando, é importante andar com Deus. Sabe por quê? Eu comparo a semana, e vamos colocar o relacionamento com Deus como esse texto. E é tão bom quando a gente vem aqui no domingo à noite, não é verdade?
e parece que a gente voa com asas como águia, e sobe, vai perto de Deus, e Deus fala conosco, e parece que a gente corre em direção ao Mestre. Mas a questão não é o domingo à noite, a questão é segunda, terça, quarta, quinta, sexta, a sua semana. Como é que você se relaciona com Deus durante a sua semana? Porque vir aqui no domingo à noite, estar aqui num culto como este, e viver aquilo que você vive, e se relacionar com Deus é muito importante, mas a pergunta crucial é, como é que você anda com Deus no seu dia a dia? Qual é a diferença do crente na igreja e do crente na escola, no trabalho, na rua, onde quer que você anda? Será que as suas experiências estão restritas a um recinto, a um lugar de adoração, ou as suas experiências estão com Deus no dia a dia? Sabe o que é interessante? Porque muitas vezes nós temos focado nas experiências. Não, domingo foi ótimo, domingo foi bom. Minha pergunta para você, será que você consegue sentir a mesma unção de Deus na segunda de manhã quando você levanta para orar? Ou na terça-feira à tarde quando você precisa de resolver um problema? Ou na quinta-feira que já está por aqui de tanta pressão do chefe e de tantas coisas? Será que ainda você consegue sentir a presença de Deus? Porque é muito importante entender isso, é muito importante compreender que é ótimo voar, que é ótimo correr, mas é muito importante entender que nós precisamos andar com Deus. E para andar com Deus é um tanto quanto difícil. Sabe por quê? Já percebeu que como a gente comemora os corredores, final de maratona das Olimpíadas, e está todo mundo, o estádio cheio, está chegando lá. Marilson, né, duas Olimpíadas atrás, estava quase chegando, um rapaz pegou, empurrou ele do lado lá, ele perdeu. Mas imagine a glória, você está chegando, 42 quilômetros, correndo, e você está no auge, e todo mundo te aplaudindo, e você ganha os louros, e você ganha o troféu, e você ganha a medalha. Mas você já viu alguém bater palma para os senhores idosos que andam na Praia da Costa? Não. Sabe por quê? Porque ninguém conhece eles. E é interessante observar que eles não estão fazendo nada de sobrenatural, mas eles estão fazendo alguma coisa importante. Porque um dia eles tiveram que visitar um médico, e o médico disse para ele: olha, para você manter a sua saúde, você precisa andar. E ele sabe que se ele não for andar, talvez ninguém fale nada, talvez não vá ninguém aplaudir ou não, mas quando ele voltar naquele médico, e o médico olhar os exames, o médico sabe se ele está andando ou não. A mesma coisa é com você. Vai ter um dia que o médico dos médicos, o Senhor dos senhores, vai tomar conta de mim e de você, vai tirar conta do que nós temos feito. E a pergunta crucial é: você tem feito o que Ele recomendou, que era andar com Ele? Você tem feito isso? Você tem caminhado com Cristo no seu dia a dia? Você tem andado com Ele diariamente? Só Ele sabe se você anda com Ele ou não, Ele e você. E você não precisa me responder, sabe por quê? Porque quando Ele sabe, Ele te fala no seu coração, e Ele te acusa e diz: olha, nosso relacionamento não está tão bom, olha, o seu relacionamento comigo não está tão bom assim. Vai ter um momento em que eu vou ter que mandar você parar, e você começar de novo, e começar a se exercitar, e exercitar na fé. Tem 3 formas: orar, ler a Bíblia e jejuar. Não tem como você se exercitar na fé. Você só sabe que uma pessoa é poderosa em Deus quando ela realmente é poderosa em Deus. E não adianta querer enganar a Deus. A nós você pode enganar, mas a Deus você não pode enganar. E Deus olha para você lá de cima e pergunta para você: como é que está a sua caminhada hoje? Como é que está o seu caminhar comigo hoje? E o segundo ponto da mensagem é: Satanás odeia que você ande com Deus. Satanás odeia que você ande com Deus, porque ele sabe que se você vive de águia, de correr, é fácil, domingo, mas durante a semana você não anda com Deus, então ele te pega durante a semana. Mas se você anda com Deus, quando vem os picos, quando você voa como águia, é uma exceção, mas no dia a dia, no caminhar, você está andando com Deus, Ele não consegue te tocar.
É difícil dar glória a Deus, não é verdade? É difícil dar glória a Deus. E a gente para pensar, e a gente começa a pensar e analisar como a gente vive de altos e baixos. Como a gente vive de altos e baixos. Como a nossa vida é altos e baixos. A minha pergunta para você, no mundo espiritual e na vida espiritual, será que a sua vida está sendo de altos e baixos, ou sua vida está sendo de relacionamento, de uma regularidade com Deus? E eu não estou cobrando você de ser santo não, porque santo ninguém é. Pelo contrário, eu estou cobrando de você de ter um relacionamento com Deus, que é o mínimo que um ser humano que se diz servo de Deus deve fazer. É o mínimo. E por que, pastor, você está falando sobre isso? Eu estou falando sobre isso porque eu estava na minha casa meditando sobre isso, pensando sobre andar com Deus, e como tem coisa que atrapalha a gente andar com Deus, não é verdade? Como tem coisa que atrapalha a gente andar com Deus. E eu me lembrei de uma história, pode pôr para mim, Mariana. Me lembrei de uma história lá dos Estados Unidos, história desse jovem ali. Eu li esse livro lá nos Estados Unidos, quando eu morava lá. E o nome desse jovem é Peter Jenks. Em 73, ele morava em Connecticut, nos Estados Unidos. Deixa eu sair da frente que algumas pessoas querem ver. E ele resolveu, terminou a faculdade de Sociologia, e ele falou: quero conhecer a América. Mas eu quero conhecer a América de uma forma diferente. Eu vou andar na América. E ele começou a andar em Connecticut, foi parar no Oregon, andando 5.000 milhas, aproximadamente quase 6 anos andando, ia de casa em casa, de lugares em lugares, pedindo ajuda, trabalhando aqui pela comida, ele e o cachorro dele. Uma das coisas interessantes que acontece na vida dele, e quando eu li o livro, e uma das razões que eu li o livro foi porque um pastor me recomendou, é porque quando ele chega em Mobile, Alabama, ele vê uma placa escrita assim: Noite de Avivamento. Aí ele se interessou por aquilo, entrou, e ele disse que ele começou a tirar foto, porque de uma altura em tanto da viagem em diante, aquela revista National Geographic, ela contratou ele para ser repórter deles. E aí ele estava tirando foto, e o pastor pregando, todo lá, e ele tirando foto para pôr na reportagem dele, e de repente o Espírito Santo de Deus começou a falar com ele. E ele aceitou Jesus naquela noite. E aquele menino hippie, todo doidão, de repente aceita Jesus. E o pastor depois contou que na hora tinha vontade de falar assim: ô hippie, sai daí, para de tirar foto, você está atrapalhando o culto. Mas foi de Deus que ele não falou, porque ele se converteu naquela noite. E ele teve muitos problemas. Ele foi assaltado várias vezes, ele foi atropelado 2 vezes. No Tennessee, o cachorro dele foi atropelado e morreu. Ele perdeu o cachorro. Ele passou por frio intenso nas montanhas, ele passou por calor intenso no deserto. E o que me chama a atenção é que um repórter chega para ele e pergunta assim, depois que ele terminou a jornada: qual foi o momento de toda essa caminhada, qual foi o momento em que você pensou de desistir? Qual foi aquele momento que você disse: eu vou parar, eu vou desistir, eu vou largar tudo? Ele vira para o repórter e diz assim: foi quando eu estava passando no deserto, e eu não aguentava mais tirar a areia do meu sapato, não aguentava mais tirar as pedrinhas de areia do meu sapato. Eu andava um pouquinho e o sapato enchia de areia, e eu tinha que parar e tirar, e naquele período eu pensei em desistir. Sabe por quê? A gente é assim também. O que te derruba não é as grandes coisas que te vêm contra você. O que te derruba não é as tempestades, não é a neve, não é o frio, não é o acidente. O que te derruba são as pequenas pedras no seu sapato. O que te coloca para baixo é aquilo que você menos espera. É aquilo que você menos espera. E quando a gente para pensar sobre isso, eu queria que você pensasse sobre isso. O que tem sido a pedra no seu sapato? O que tem te atrapalhado, que te incomoda, mas você fica pensando e você fica: o que é que tem sido a pedra no meu sapato? Porque alguma coisa te atrapalha de servir a Deus.
E eu costumo pensar e imaginar que as pedras no sapato são aquelas que você menos espera. Você está andando, já viu como que é a pedra no sapato? Você está andando no lugar pedregulho, aí entra, aí não tem nada. De repente, quando você dá uma apertada no pé, ela mexe, aí ela começa a te incomodar. E eu quero ver você andar com pedra no sapato. E é interessante que a gente pode até enganar, não pode? Ei, está tudo bem? Está bem. Está tudo jóia. Você não consegue enganar quando você está com pedra no sapato, dói. Dói o dedão, dói o calcanhar. E quando a gente para analisar isso, quais são essas pequenas dores, pastor? Quais são? O que é isso? E o Espírito Santo de Deus colocou algo no meu coração. Pedra no sapato é qualquer coisa que te afeta de andar com Deus. Qualquer coisa. Eu queria enumerar algumas aqui para que talvez nós pudéssemos chegar em algum lugar, talvez nós pudéssemos pensar em alguma coisa. E sabe o que o Espírito Santo de Deus me colocou? O Espírito Santo de Deus me colocou no meu coração o texto de Salmo 42:10. Olha o que Davi diz nesse salmo: como ferida mortal, os meus ossos me afrontam, como ferida mortal em meus ossos, me afrontam os meus adversários, quando todo dia me dizem: onde está o seu Deus? Quer ver uma pedra no sapato? Você está orando para a sua família se converter, e ela não se converte. Aí o diabo manda alguém para você e diz: e a sua família já ficou crente? E a sua família já se rendeu ao Senhor? E aquele seu filho das drogas? E aquele seu filho do problema? E essa cura que você tem tanto buscado, você tem tanto pedido? Parece que todo dia alguém vem perguntar para você, parece que todo dia alguém vem afrontar você exatamente naquilo que é a sua pedra no sapato. Não, você já tratou disso? Você já resolveu isso? Isso já está resolvido? E diariamente, e sabe o que eu acho interessante? É que ninguém conhece. A pedra do sapato geralmente está escondida em nós, ninguém sabe. Mas parece que eles perguntam exatamente, não tem aquela expressão? Parece que perguntam exatamente para me provocar, né? Sabe por quê? Porque muitas vezes o diabo sabe onde é o seu ponto fraco. O diabo sabe onde é a sua pedra no sapato. E deixa eu te dizer uma coisa: é lá que ele vai tentar te ferir, é lá que ele vai tentar te colocar para baixo, é lá. Ou você pensa que ele vai te ferir em alguma área diferente? Você se esqueceu de Sansão, por exemplo? Vamos pensar em Sansão. A Bíblia diz em Juízes capítulo 16, versículo 16, que diariamente, como é que era o nome dela? Dalila, vinha diariamente: conta para mim seu segredo, conta para mim seu segredo. Ai, amorzinho, e mulher sabe como é, amorzinho, carinho e tal, conta para mim seu segredo. Até que nesse texto a Bíblia diz que a alma dele se angustiou até a morte. Sabe qual foi a pedra de sapato de Sansão? Dalila. E não conseguir esconder um segredo que era dele, e não conseguir se desviar do mal. A minha pergunta para você nessa noite é bem simples, bem direta e bem objetiva. Você sabe qual é a pedra no seu sapato? Você sabe o que tem te atrapalhado de andar com Deus? Porque você não consegue andar quando alguma coisa está te afetando. A minha pergunta para você talvez seja mais direta que você imagine. A pergunta é: o que é que você tem feito para tirar essa pedra no sapato? Talvez você diga assim: pastor, mas como assim, pastor? Tu não sabe o que eu estou sofrendo, tu não sabe o que eu estou vivendo. Deixa eu dizer, o que você sofre, o que você vive não é pedra no sapato. Eu me lembro de Paulo diz assim: olha, eu fui açoitado 5 vezes, com 39, 40 menos 1, eu passei por um naufrágio, eu sofri prisões, frio, fome, e no versículo 28 de 2 Coríntios 11 2 Coríntios 11, ele diz assim: além disso, além de todas essas coisas, ele diz assim: diariamente há em mim uma pressão interior, há em mim uma pedra no sapato, há em mim um peso da igreja, há em mim um peso de uma coisa maior do que tudo isso que eu já passei, e que muitas vezes me quer forçar a desistir. Em outro texto ele diz: olha, Deus tira de mim
Ele pede para Deus tirar. No caso dele é específico, Deus diz: olha, não tiro, porque a minha graça te basta. No caso dele, é específico. Davi, no próprio Salmos, no Salmo 73, no versículo 2, ele diz: quanto a mim, os meus pés quase tropeçam, e por pouco não escorrego. Davi estava dizendo: olha, em muitos momentos, em muitas circunstâncias, o meu pé está se enchendo de pedra, de areia, eu não consigo mais andar, mas ainda eu tenho alguma coisa na minha vida que me ajuda. Vira para a pessoa que está do seu lado e diga assim: nada é pequeno se afeta o seu caminhar. Repete comigo: nada é pequeno se afeta o seu caminhar. E eu me lembrei, como é difícil, às vezes, raramente eu levo o Caleb na praia, mas como é difícil tirar a dita cuja da areia. É ou não é? Como é difícil. Você vai lá, fica embaixo daquele chuveirinho lá, e por mais que você tente, você coloca o menino, tira a roupa toda dele, porque ele é pequenininho ainda, por mais que você tente, ainda tem areia. Quando você chega em casa, ainda tem areia. E parece que a areia tem uma força magnética, não parece? Ela surge e está em todo lugar. Sabe o que é essa areia? É alguma coisa que está te incomodando, é uma insegurança. Quem sabe você ficou desapontado com alguém, quem sabe você tem medo, quem sabe você tem tentado fazer as coisas e não dá certo, e isso tem te machucado, essa areia tem te machucado. E a areia tem um poder, irmãos, tão forte. Pega um pouco de areia e passa assim em cima do seu carro para você ver o que faz. Não faz isso não, tá? Você vai riscar o carro todo. Agora imagine aquilo esfolando nos seus pés, nos seus dedos, nas suas unhas, quando você anda. Imagine. Agora eu tenho uma solução para você. Sabe por quê? Porque Jesus nunca planejou que você lavasse o seu pé sozinho. Pode pôr para mim, Mariana. Jesus nunca planejou que você lavasse o seu pé sozinho. E quando eu falo isso nessa noite, eu queria que você se lembrasse de Mateus, no capítulo de número 11, no versículo 28, que Jesus diz assim: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre si o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Essa noite Jesus está com a toalha aqui, ó. Está dizendo assim, ó: vem a mim. Vem a mim que eu quero lavar o seu pé. Vem a mim que eu quero curar as suas feridas. Vem a mim que eu quero tirar todas a areia que está machucando o seu pé. Vem a mim que eu quero tirar de você tudo aquilo que te incomoda. Vem a mim porque eu sou capaz de tirar até a última pedra que te incomoda e te dou um caminho perfeito para o céu, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sabe o que Jesus está dizendo para você nessa noite? Chegou a hora de você parar de tentar lavar o seu pé. Chegou a hora de parar de tentar de dar certo. Não dá certo, não dá certo. O que eu faço não dá certo. Jesus diz assim para você. Jesus diz assim para você. Desculpa que eu falei errado. Deixa para mim. Deixa para mim. Deixa para mim. E sabe o que eu acho bonito nessa passagem? É que Jesus lava os pés dos discípulos. Mas a intenção dele não era só ele lavar os pés dos discípulos. Depois ele vira para Pedro e diz: Pedro, pastorei as minhas ovelhas. Sabe o que ele está dizendo? Pedro, chegou a hora de você aprender a lavar os pés dos outros. Sabe o que eu estou dizendo para você? Deus primeiro vai lavar o seu pé, mas depois que ele lavar o seu pé,
Você precisa aprender a lavar os pés dos outros. Se você não entende o que o Espírito Santo de Deus está falando, eu vou deixar bem claro para você. No seu trabalho, na sua casa, onde você mora, onde você entra, onde você passa, tem pessoas que estão assim, olha, está tudo bem, está tudo bem, mas elas estão mancando, sabe por quê? Porque elas ainda têm pedra no sapato, porque elas ainda precisam que alguém se ajoelhe diante delas e diga: deixa eu lavar os seus pés, porque eu sei de um caminho, eu sei de uma verdade, eu sei de uma vida que pode e vai te levar para o céu. Se você crê nisso, levanta a sua mão e dá um glória a Deus. Eu queria que você curvasse a cabeça. O Espírito Santo de Deus fala no meu coração que tem pessoas aqui que estão machucadas, tem pessoas aqui que precisam de um bálsamo, precisam que Jesus pegue no seu pé, não só lave o seu pé, mas que acaricie o seu pé e cure as feridas, sare as feridas. Essa é uma noite de renovo, essa é uma noite de transformação. E se há alguém aqui ainda que não tem Jesus morando dentro do seu coração, essa é a oportunidade que você tem de dizer para Ele: entra na minha vida, entra no meu coração, entra na minha casa, entra nos meus negócios, muda tudo por lá, porque eu sei que a única saída é estar aos seus pés, Jesus. Ainda de cabeça baixa, se tem alguém aqui nessa noite que quer aceitar Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida, onde quer que você esteja, levanta a sua mão. Se tem alguém que quer entregar a sua vida para Jesus, dizer: eu quero viver uma nova vida, eu não quero viver mais com essas dores, eu não quero viver mais com esses tormentos, eu não quero viver mais essa vida que eu tenho vivido até agora, eu quero uma nova vida, eu quero uma vida com Cristo, eu quero uma vida de alegria, uma vida de gozo, porque a paz e o gozo só Ele que pode dar. Se há alguém nessa noite, levanta a sua mão bem alto que eu quero orar por você. Se não há, amém, Deus abençoe. Você ainda de cabeça baixa, eu quero que você faça algo de Deus agora. Eu quero que você faça algo de Deus. Eu quero que você coloque diante de Deus agora o que tem sido a pedra no seu caminho, o que tem te atrapalhado de se relacionar e caminhar com Deus. O segredo de caminhar com Deus é entender que em muitos momentos as pedras vão entrar no nosso sapato. É entender que nós precisamos de alguém para nos ajudar a tirar ela de lá. E eu quero que você entenda ainda de cabeça baixa que esta pessoa sim é Deus, é Jesus, é o Espírito Santo que está com você, mas também é alguém que caminha com você e que também às vezes tem pedra no sapato. Nós precisamos aprender como noiva do Cordeiro, como igreja de Cristo, que muitas vezes Deus tem mandado pessoas em nossas direções que estão machucadas, que estão feridas e que precisam de nós. Mas pastor, eu ainda tenho pedra no sapato, mas lava do outro, porque a sua hora está chegando. Pastor, mas eu ainda tenho feridas, ajuda a curar a do outro, porque a sua hora está chegando. Faz a sua obra ao seu tempo, porque Deus vai dar o tempo certo do seu momento. Eu queria que você se levantasse agora, se colocasse de pé. Eu queria que você repetisse comigo. Diga assim: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão. Agora bem forte: caminharão e não se fadigarão. Amém? Você crê? Você crê? Quase lá. Você crê? Amém.